Pedia que abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Ainda traz-me 2 livrinhos pequeninos, inários, para pôr aqui. É que eu tenho sempre 2 livrinhos aqui. Não é para eu usar, é mesmo suporte para a Bíblia e para o tablet. Senão não fica na altura certa. Então alguém deve ter arrumado a pensar, bem, deviam estar melhor arrumados do que aqui, mas fazem-me falta. Bem, antes de lermos Aliás, podemos começar por ler a passagem e depois então podemos orar e a seguir então vamos à exposição. Mateus 27, 46. Silas, podes ler para nós em voz alta? É só um verso. E depois a seguir pediria, pode ser o meu pai que nos dirige em oração para que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Dizemos que ela continua cada dia a operar em nós. Abre os nossos corações, toca os nossos corações para que sejam boa terra para receber luz do céu, para o teu Espírito, Pai, e ministra a cada um que aqui está, cada um de nós. Nós precisamos de ti. Te agradecemos, Pai, e aqui esperamos em nome de Jesus. Faz 10 anos hoje que, mais ou menos por esta altura, eu estive a ver, foi exatamente no dia 14, então uns dias antes, que uma grande igreja em Lisboa juntou jovens de várias igrejas. O espaço era bastante grande, tínhamos muitos jovens, e eu era o orador principal daquela noite. Já tinha sido outras vezes, eles já me tinham chamado, uma outra vez. E eu confesso que estava um bocado perturbado pelo que estava a acontecer naquela reunião. Basicamente, tínhamos as luzes todas apagadas, tínhamos fumos. E era numa altura que isso até para mim não seria assim tão estranho, porque era um meio em que eu já vivia há muitos anos, mas mesmo assim era estranho, de facto era estranho. E eu lembro-me que, estou a falar mais ou menos há 10 anos, e foi exatamente com esta mesma passagem que eu lhes falei, a pessoa responsável várias vezes chegou ao pé de mim a perguntar-me se eu conseguia dar o sermão em menos tempo, porque eles estavam a dar espaço a que houvessem várias intervenções, supostamente guiadas por Deus, mas para mim aquilo era uma confusão completa, basicamente. Então ele pediu-me: olha, consegues pregar em 30 minutos? E eu, sim. A seguir, consegues pregar o mesmo em 20 minutos? Isto passado já mais uns bocados, porque aquilo estava-se a atrasar, e já não dava para um sermão tão grande. Consegues em 15 minutos? A certa altura eu comecei a indeciso se deveria mesmo de pregar ou não, porque comecei a ver, bem, isto há um desrespeito brutal pela palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo pensei, é mesmo aqui que eu preciso de falar, nem que seja 5 minutos. E assim foi. Passado um bocado ele disse-me: olha, consegues pregar em 5 minutos? E eu, vai ser mesmo em 5 minutos que eu vou pregar, e vai ser mesmo, porque estão mesmo a precisar. E então o que é que aconteceu? Quando chega à parte em que eu iria falar, eu peço para ligar as luzes, desligarem os fumos, sentarem-se todos. Ou seja, cortei completamente o clima. Aquilo era muito clima, muito ambiente, mas pouco realmente de Deus. E a passagem que eu lhes trouxe foi exatamente a mesma passagem que eu vos trago hoje. Uma das coisas que me estava a perturbar naquele contexto é que na declaração de fé daquela igreja em particular, no ponto sobre a prosperidade material, reparem o que dizia. E reparem também como o meu coração ia bastante transtornado para aquela reunião, ou aquele ajuntamento de jovens de várias igrejas, aquela conferência. No Calvário, Jesus foi em tudo o nosso substituto. Até aqui estamos de acordo. Ele se fez pobre para que em troca pudéssemos ser prósperos. Queremos e praticamos as leis da prosperidade, que consistem em honrar
Deus com os nossos dízimos e ofertas. Isto vem na parte da prosperidade material mesmo. Está lá mesmo, prosperidade material. Então a ideia que eles transmitiam e diziam era que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos, materialmente falando. E quando eu vejo toda aquela confusão que se ali estava a passar, sem temor algum pelo Senhor, qual é a passagem que eu lhes trago? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, porquê é que me abandonaste? E fiz aqueles jovens todos pararem e pensarem, porque Jesus na cruz, sendo bom, estava a perguntar ao Pai, que também era bom, porquê que o Pai o abandonou? Não só o Pai, mas também o Espírito. Porque ele disse, Deus meu, porquê é que me abandonaste? E esta não é uma questão pequena. É uma questão que já vinha da minha adolescência, em que realmente eu perguntava porque é que Jesus, sendo bom, é abandonado pelo Pai e pelo Espírito, sendo que também eles eram bons. Em alguma altura, e eu já vos contei, para alguns de vocês é repetição, o ano passado dei muito mais informação sobre a cruz, este ano eu decidi, vou encurtar, esperando que alguma pessoa que esteja no nosso meio, que não conheça ainda o Evangelho, possa compreender este ponto, e esperando que aqueles que já conhecem notem e atentem para este ponto que não é pequeno. Mas as questões que se me colocavam é, será que... Porquê que Jesus, sendo bom, foi abandonado por Deus Pai, que era bom, e o Espírito Santo, que era bom? Será que Jesus não era quem acreditava ser? Será que Jesus estava a ser apanhado de surpresa perante estas circunstâncias em que estava? Nós andámos 3 anos em Marcos. E para quem andou 3 anos em Marcos, e é muito parecido com o que acontece em Mateus, nós conseguimos verificar que Jesus desde o início sabia ao que vinha e lhes tinha dito com muito pormenor o que ia acontecer. No caso de Marcos, nós vimos no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ele a repetir 3 vezes, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Ele repetiu isto diversas vezes e especificou o que é que iria acontecer. E o que nós vimos o ano passado, em bastante pormenor, ao longo de toda aquela passagem da crucificação em Marcos, é que nada do que estava a acontecer tinha sido deixado ao acaso. Jesus tinha previsto tudo. O abandono dos discípulos, a negação de Pedro, a traição de Judas, tudo tinha sido previsto ao pormenor. Nada do que aqui estava a acontecer sai do seu controle, do seu poder. Na verdade, ele está a cumprir profecias do Antigo Testamento, como também nós vimos o ano passado, todas elas a cumprirem-se no Senhor Jesus, uma após outra, várias, diversas, de facto a acontecer nesta passagem. Mas algo de muito extraordinário acontece nesta passagem. É uma das passagens mais impressionantes que nós temos nas Escrituras, talvez diria um dos pontos altos das Escrituras, a par com a ressurreição, mais impressionantes, mais complexos, mais difíceis de entender, mais belos e mais horríveis ao mesmo tempo, de tudo o que é dito nas Escrituras. Um académico, um teólogo especialista em Novo Testamento dizia: este é um dos mais impenetráveis ministérios de toda a narrativa do Evangelho, disse Donald Agner, estou a pronunciar mal. Este é um dos mais impenetráveis mistérios de toda a narrativa do Evangelho. Este ponto, estas palavras, por um lado, são suficientemente fáceis para se entender o que está ali a passar, mas ao mesmo tempo há ali um mistério de facto muito grande. John MacArthur, referindo-se a Lutero, disse o seguinte: Lutero retirou-se para refletir sobre esta passagem por um longo tempo, para tentar entendê-la, mas ao final sentiu-se ainda mais confuso em relação à mesma. Dada a complexidade que há na mesma, ainda assim dá para nós entendermos aquilo que é essencial. É importante entender que o contexto em que ocorre esta mesma passagem, estamos a falar de 6 horas de sofrimento agonizante que Jesus já tinha passado. Eu falei-vos sobre isso ano passado, expliquei-vos inclusivamente alguns aspectos que as nossas Bíblias obviamente não nos trazem da crucificação, as dores que Jesus teve, o sofrimento em cada um daqueles passos do que fizeram com ele, porque os leitores de Marcos, e eu estava em Marcos na altura, que eram romanos, eram gentios romanos, sabiam do que é que se tratava e era a pior forma de matar alguém, a forma mais vergonhosa, a forma mais terrível de alguém poder morrer no contexto do primeiro século. E esse
E essa foi a explicação dada na altura. Nós hoje não... Aliás, o nosso texto não nos diz muitos detalhes sobre isso. Quando vemos o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tem muitos desses detalhes, mas há uma parte que o filme do Mel Gibson não consegue refletir. E eu senti falta disso quando vi o filme, e por isso eu não gosto de ver filmes da Bíblia. Não estou a dizer que há algum problema em ver filmes que retratam passagens da Bíblia, mas eu não gosto porque nunca fazem jus. É difícil, eu digo que é impossível fazer jus ao texto bíblico. Mel Gibson consegue retratar a parte do sofrimento físico que em si foi lacinante. Mas já o ano passado eu vos fiz pensar sobre isto. Outros, antes e depois de Jesus, morreram de formas tão atrozes quanto as que Jesus morreu. E o que acontece com Jesus é muito mais além do que apenas aquele sofrimento físico, que sim em si, obviamente, foi tremendo e foi terrível. Todo o ambiente que circunda estas palavras é um ambiente que tem ecos de vários momentos do Antigo Testamento. A escuridão no Gênesis antes de Deus criar a luz, mas a escuridão também no tempo, também referindo-se ao momento em que na primeira Páscoa, quando é celebrada a primeira Páscoa, os primogénitos dos filhos dos egípcios morrem e os primogénitos dos filhos de Israel, de todos aqueles que confiaram em Deus, que sacrificaram um cordeiro sem defeito, usaram do seu sangue para espargir nas portas e os filhos deles foram salvos. E o paralelo que nós aqui temos é maravilhoso e é brutal, é impressionante, que é ali temos salvação física de pessoas que foram salvas de morrer, mas morreram depois. E aqui nós estamos a falar de uma salvação em que quem se salva morre fisicamente, mas não morre espiritualmente, nunca mais vive para sempre. No primeiro nós temos apenas uma imagem, o Cordeiro Pascal sem defeito algum. Na segunda nós temos o verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus. O primeiro pronunciava o que iria acontecer precisamente em Jesus. O primeiro nunca tirou os pecados do seu povo, era apenas simbólico. E havia aquela simbologia de confiar em Deus, obedecendo a Deus, comendo do Cordeiro Pascal, espargindo as portas com o seu sangue. Mas nós hoje sabemos que pelo sangue do Senhor Jesus nós somos salvos, resgatados das trevas para a luz. Neste mesmo contexto fala, no verso 51 desta mesma passagem, que o véu se rasgou. Um véu que humanamente era impossível ser rasgado por seres humanos. Era um véu extremamente grosso, extremamente grande, que separava o santo dos santos do resto das pessoas. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de fazer vários rituais de purificação, poderia lá entrar. E se ele entrasse lá e estivesse com pecado, ele morria e tinha que ser puxado por uma corda, porque nem os outros podiam lá entrar, senão morreriam também. E a própria imagem do véu ser rasgado nos mostra, neste mesmo contexto, que algo de extraordinário está a acontecer. O véu que separava o resto da humanidade de poder-se chegar a Deus, simbolicamente, neste momento estava rasgado, no mesmo momento em que também o Senhor Jesus é morto na cruz. A terra tremeu, as pedras se fenderam. E muitos santos se ressuscitaram, mostrando e revelando o enorme poder de Deus que se estava a manifestar naquele momento na cruz, que vai muito além daquilo que eu consigo, mesmo com todo o estudo teológico que já vou tendo sobre estas passagens, consegue-se humanamente entender o que é que aqui estava a acontecer. Quando Jesus diz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, porque é que me abandonaste? Ele fala, Eloi, Eloi, lema sabachthani, era o aramaico, era uma variante do hebraico que eles falavam depois de vir do cativeiro. É a língua-mãe de Jesus. Quando tu estás em grande aflição e tu não consegues pensar, só tens que pedir socorro muito rápido. Tu não vais pedir socorro em chinês, em espanhol ou em italiano. Tu pedes socorro na tua língua-mãe. Socorro, socorro. É um momento de grande dor, de grande sofrimento do Senhor. Jesus na cruz, com as palavras dele, estava a citar o Salmo 22 e verdadeiramente ele estava a viver o que ele próprio estava a proferir. E quando tu lês o Salmo 22, e poderão abrir e vamos só dar uma vista de olhos por alto nele.
nós vemos que há uma identificação de Jesus com o salmista. Mais nenhum ser humano se cumpriu nele parte deste salmo como se cumpriu plenamente no Senhor Jesus. E ao mesmo tempo há uma parte do salmo que de facto não poderia ser dita pelo Senhor Jesus, e já vão compreender porquê. A parte inicial sim, não a parte final. Para que nós possamos orar este salmo antes de Jesus e depois de Jesus, aconteceu estas mesmas palavras: Deus meu, porque é que me abandonaste? De Jesus na cruz, em que verdadeiramente ele sofreu o abandono que eu e tu merecíamos. Eu não sei se tu que me estás a assistir tens essa mesma consciência, mas nós às vezes achamos que somos bons. E se alguma coisa tu vais percebendo com a tua caminhada na vida, e não é preciso saber das Escrituras para perceber que somos maus, na nossa própria coração está inscrito isso, nós vemos isso em Romanos, que até os ímpios que estão numa parte qualquer, que nunca ouviram falar do Evangelho, têm alguma coisa no seu coração e que, sendo eles sinceros, sabem, não há um único ser humano que seja verdadeiramente bom. Todos somos maus, todos praticamos muitas coisas más. Todos, absolutamente todos. Se tu pensares que, sendo Deus, como é descrito nas Escrituras, alguém perfeito, alguém bom, e sendo que Deus se distanciou da humanidade, e aliás expulsou Adão e Eva por um pecado, porque desobedeceu a Deus e comeu do fruto, eu pergunto-te, pensa se em consciência tu podes resolver o teu problema com Deus por ti mesmo, quando eu e tu pecamos muitas mais vezes do que Adão e Eva, só naquele um só pecado levou Adão e Eva a serem afastados da presença de Deus. Eu e tu pecamos muitas mais vezes e em coisas que eu diria que são ainda mais graves, embora são todas igualmente graves porque são desobediência. Mas eu estou a dizer em termos sociais, obviamente, parece que o comer de um fruto não parece tão complicado, mas é, através daquele comer daquele fruto, veio tudo o resto. Todos somos pecadores e temos um problema perante Deus. E por isso, às vezes, temos tanta dificuldade em entender este tipo de passagens, porque são tão relevantes, e se tu estás a ouvir pela primeira vez a mensagem do Evangelho. Deus é perfeito, Deus é bom. Tu não podes neste momento falar com Deus e Deus te ouvir, porque tu és pecador. Eu sou pecador, eu por mim mesmo também não o posso fazer. Às vezes pomos isto apenas numa perspectiva de eternidade, ou seja, se morreres hoje, será que Deus vai te receber? O que é que tu achas que Deus espera de ti para poderes então entrar no céu? E nós centramos às vezes o nosso problema, e temos falado um bocadinho eu e o João Cito sobre isso, só nessa perspectiva de se eu morrer, eu ir para o céu. O que é que eu tenho que fazer? Não, o problema começa já neste momento. Deus, existe Deus. Existes tu. E tu estás em pecado, todos pecamos. E precisas te reconciliar com o teu Criador. E a pergunta é, como é que tu te reconcilias com o teu Criador? Como é que tu te ficas bem com Ele? Como é que tu podes falar a Ele e Ele te escuta? Como é que tu resolves isso? Se achas que é por fazer coisas boas, eu vou dizer isso não resolve, porque apenas uma coisa má feita perante Deus de desobediência nos afasta de Deus. Não há coisas boas que tu possas fazer para te salvar, nenhuma só sequer. E a pergunta é, como então tu podes resolver o teu problema com Deus? Porque é que então tanta gente ora a Deus e supostamente são escutados no Antigo Testamento e no Novo Testamento? O que eu merecia, o que tu merecíamos era não sermos escutados e verdadeiramente podermos dizer este salmo que nunca vamos o poder dizer, como disse o Senhor Jesus, pelo menos parte dele, reparem. No caso do Senhor Jesus foi plenamente real. Deus meu, porque é que me desamparaste? Foi o único justo, verdadeiramente justo, que foi verdadeiramente desamparado por Deus. Todos os outros, primeiro, não somos verdadeiramente justos por nós mesmos. E já vamos chegar lá. Somos justos apenas por aquilo que Jesus fez na cruz. Mas nenhum de nós, por nós mesmos, poderia dizer porque é que Deus nos abandonou. Porque Deus nunca abandonou nenhum dos seus. O facto de Deus não fazer o que nós queremos não quer dizer que Deus nos abandonou. Primeiro, nós não somos plenamente justos. E segundo, nós nunca fomos verdadeiramente abandonados. E essa é a história do povo de Deus, que nunca abandonou o seu povo, mesmo o seu povo, rebelando-se tantas vezes contra o seu próprio Deus, e Deus podia ter acabado com a... Aliás, a aliança estava prevista isso. Se ele quisesse em qualquer momento, ele acabava com aquilo, porque ele já não tinha nada a dever ao povo.
Mas não, Deus sempre se manteve fiel a si mesmo, às suas promessas. Verso 2. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram, e tu os livraste. Porque é que os pais deles foram livrados por Deus, sendo eles pecadores, merecendo eles estarem longe de Deus? Eu vou-vos dizer, durante centenas e milhares de anos, a única coisa que aqueles que amavam a Deus faziam era confiar sem entender. Como Deus justo fala comigo que não sou justo? Porque é que Ele não me pune? Porque é que Ele não acaba comigo? A única coisa que eles podiam fazer era confiar em Deus. Nós hoje sabemos que foi por causa disto que nós vemos em Cristo na cruz, destas mesmas palavras que eu ainda me vou debruçar mais sobre elas. Deus meu, porque é que me abandonaste? Verso 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram em tu os livraste. Novamente, isto apenas aconteceu porque Jesus não foi escutado na cruz. O único justo, o único perfeitamente bom, foi o único que de facto, verdadeiramente, não foi escutado para que eu e tu sejamos escutados. Verso 5. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. O que está a acontecer com Jesus verdadeiramente a caminhar para a cruz e depois na cruz. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: Ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. E palavras parecidas foram ditas a respeito de Jesus. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Este pedido não foi atendido em relação a Jesus. Por isso Jesus na cruz diz: Deus meu, porque é que me abandonaste? Há algo de profundo e de doloroso Jesus sofreu naquele momento. E eu já te posso dizer, de facto, ele não pôde. Este pedido dele não foi atendido. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Uma imagem figurada do que se está a passar com Jesus. Como a água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força secou como um caco de barro. A minha língua se grudou no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte. Pões queijos me rodeiam. Um bando de malfeitores me cerca. Perfuram-me as mãos e os pés. A imagem precisamente de uma crucificação. Muitos anos de haver crucificação sequer em Israel. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a observar-me. Repartem entre si as minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Novamente o pedido. Não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Pelo menos não naquele momento. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da Assembleia. Bem, no caso de Jesus, ele sofreu precisamente estas coisas que aqui são ditas, algumas de forma mais figurada, algumas de forma um pouco mais perceptível, literalmente, como o despassar das mãos e dos pés. Mas há vários pedidos nesta mesma oração. Reparem, versos 11, como eu disse: não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém me pode acudir. Versos 19 a 21. Mas tu, Senhor, não te distancies, novamente o mesmo pedido. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão, sim, salva-me dos chifres do boi selvagem. E o resto do salmo, depois de 23 até o 32, é um salmo de ação de graças
que nós o podemos agradecer a Deus dessa mesma maneira, porque não aconteceu com ele na cruz. Aí sim, ao contrário. Verso 24. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Eu não sei se nós estamos a entender, mas Jesus na cruz sofre a penalidade que todos nós merecíamos, sendo ele perfeito, bom, justo, nunca tendo cometido algum mal. No primeiro século sofre a maior das condenações que os seres humanos conseguem inventar naquela altura. Ele clama a Deus e Deus realmente não o liberta. E mais, ele já o tinha clamado antes, no próprio Getsemane. Lembra-se que Jesus no jardim do Getsemane, o que é que ele orou? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é este? Eu vou-vos dizer. Vinha do Antigo Testamento e é referido novamente em Apocalipse. Em Isaías 51:17, por exemplo, diz: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Ou seja, o cálice da ira de Deus. Quando Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, era um cálice da ira de Deus que iria cair sobre o Senhor Jesus na cruz. Em Apocalipse 14:10, novamente, volta a referir-se a esse mesmo cálice. Apocalipse 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, e diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então há aqui um momento na cruz difícil de entender em que Jesus, quando ele está a clamar Deus meu, porquê é que me abandonaste? E antes mesmo no Getsemane ele diz, se possível passa de mim este cálice. A impressão que me dá é que mais do que o sofrimento físico, há um sofrimento que nós não conseguimos explicar e de facto até os melhores estudiosos das Escrituras entendem. É difícil entender o que é que ali se passou, mas aquela separação entre Deus Pai, Deus Filho, a ira do Pai a cair sobre o Filho, é algo completamente difícil de entender, mas que é a única razão pela qual eu e tu podemos orar. Desde os mais pequeninos, aos mais novos, até aos mais velhos. A única razão pela qual tu podes orar e Deus te escutar foi precisamente pelo que Jesus disse na cruz. A ira de Deus está a esmagar Jesus, como diz em Isaías 53:10-12. Em que diz, todavia ao Senhor agradou, neste caso ao Pai, agradou moê-lo. É como uma mó que esmaga uma semente. Jesus está a ser esmagado naquele momento, de uma forma que eu não consigo entender, mas que há de ser tremendamente dolorosa, muito mais dolorosa do que qualquer dor física que nós possamos imaginar. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Novamente, esta imagem de uma moz moer uma semente. Outra imagem que eu já vos tenho dado outras vezes, muito boa para nós entendermos o que é que está a acontecer na cruz, é quando nós olhamos Abraão e Isaque. Deus pede a Abraão para entregar o seu filho em sacrifício. Abraão põe a lenha onde o filho iria ser sacrificado às costas de Isaque e os dois vão subir um monte onde Isaque vai ser sacrificado. Isaque pergunta ao pai onde é que estava o cordeiro para ser sacrificado e o pai sabia que o cordeiro era ele, não era cordeiro nenhum. Mas ele apenas confia em Deus e diz, Deus o proverá. E de verdade Deus proveu em Cristo na cruz. Tens Isaque a subir o monte e tens Jesus a subir o Gólgota. Jesus com a sua cruz, Isaque o madeiro onde ele ia ser sacrificado. Tens dois pais que amam os seus filhos. Eu não sei o que é ser pai, mas imagino. Que sabem que vão ter que levar até ao fim aquela execução. Abraão, apenas um pai humano em obediência a Deus, mostra uma imagem vívida do que aconteceu na cruz. O próprio pai a sacrificar o próprio filho. O único filho legítimo de Abraão, o filho da promessa, o filho que Abraão esperou tantos anos. Deve ter sido um momento de imensa dor imaginar aquele homem a ponto de matar o próprio filho para oferecer em holocausto ao Senhor. E Deus disse não.
Porque Deus sabia que iria enviar Jesus. Mas na cruz, o Pai teve mesmo que cair com toda a ira, esmagar o próprio Filho. Na cruz, esse momento horrível, horrendo, aconteceu. Para que haja a beleza do resgate de eu e tu. Que éramos nós que merecíamos estar no lugar, alvos da ira de Deus, porque era o que nós éramos, inimigos de Deus, agora reconciliados por meio do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, ou seja, como nosso representante. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E assim foi. Jesus, alvo da ira do Pai. Em Romanos 3,25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue, neste caso em Jesus, como propiciação, ou seja, como forma de nos tornar a mim e a ti agradáveis perante Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, por meio do que acontece em Jesus na cruz, eu e tu somos tornados agradáveis a Deus no amado. Eu e tu não merecemos sequer orar neste mesmo dia. Desde o menor até o maior, desde o mais antigo da igreja até o mais novo na igreja. Deus não devia de ouvir as nossas orações porque nós somos pecadores. A razão pela qual Deus ouve a minha e a tua oração foi por aquilo que aconteceu na cruz. Para todos aqueles que confiam verdadeiramente que Jesus morreu no seu lugar na cruz, de facto, esses podem falar a Deus e saber que são escutados. E o que acontece aqui naquele momento, este momento de abandono, eu não consigo entendê-lo. Confesso que não, é muito difícil. Como é que Deus abandona Deus? O miúdo, uma vez estávamos numa representação na igreja, há muitos anos, numa igreja em que eu estava, e o miúdo perguntava: então, mas porquê é que Jesus, se é Deus, está a dizer: Deus meu, porquê é que me abandonaste? Até o miúdo entende, é muito difícil. Como é que Trindade é separada se Trindade não muda? E eu não consigo explicar, nem vou tentar explicar. Alguns dos melhores académicos da atualidade, como o D.A. Carson, um especialista em Novo Testamento, um dos melhores da atualidade, apenas diz o seguinte: se perguntarmos em que sentido ontológico o Pai e o Filho estão separados, a resposta deve ser que não sabemos a razão porque... desculpem. A resposta deve ser que não sabemos a razão porque não fomos informados. Ou seja, simplesmente o texto não diz. Sabemos sim que há ali um peso e uma dor de alguém eterno sentir o distanciamento do Pai. Eu não consigo explicar e não vou tentar explicar, não vou tentar entrar em heresias tentando explicar o que é que aqui acontece. Conjecturas geralmente nos levam a grandes erros quando olhamos este momento. Que fique claro uma coisa, e este é o meu desafio: se é a primeira vez que tu ouves falar sobre estas coisas, nunca ouviste falar sobre isto, e se no teu coração tu te entendeste: sim, eu sou pecador, porque este é o princípio de tudo, é o Espírito Santo guiar o nosso coração ao arrependimento, reconhecer: sim, todos pecamos, nenhum de nós é bom de si mesmo. E tu consegues entender: não, eu não tenho forma de falar com Deus porque eu estou sempre em problemas com Deus. Lembra-te deste momento, quando Jesus disse: Deus meu, porquê é que me abandonaste? Jesus sofreu o abandono que tu merecias para que tu, neste momento, não sejas abandonado quando tu oras. Desde o mais pequenino ao mais velho, desde o mais novo na igreja, na fé, até o que já tem mais anos na fé. Todos. E sabem, o ponto para mim, quando eu falei àqueles jovens e que tentei mexer e estremecer com eles, é como nós pegamos nisto tudo que Jesus fez e que é a razão pela qual nós juntamos, temos toda esta estrutura, fazemos tudo o que fazemos, apenas para nos satisfazermos em termos emocionais, carnais, do nosso dia-a-dia, das coisas que Deus nos possa conceder. Há muita gente que procura Jesus como os que antes procuravam Jesus, por causa dos milagres que Ele fazia, os mesmos que
ainda há uns dias estavam a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, estavam a aclamar como ele sendo o Cristo esperado e ele entrar em Jerusalém, e dentro de uns dias, chegando à sexta-feira, vão ser os mesmos que vão dizer crucifica-o, crucifica-o. Mas quando eu falava àqueles jovens, a minha percepção deles e daquele tipo de igrejas é que estão a usar Jesus para fins materiais. Mas o mais precioso e no que ele se fez pobre na cruz, nós não estamos muitas vezes a valorizar assim tanto. Porque eu pergunto e penso para ti por uns momentos, o que é que Jesus abdicou na cruz? O que é que nós perdemos no Éden? E ainda há pouco tempo o João falava nisso. Irmãos, nós não perdemos no Éden o paraíso, as pedras preciosas, as belas árvores, os belos animaizinhos que andavam por lá. Não, nós perdemos no Éden a nossa relação com Deus. O que Jesus perde na cruz, e é difícil de explicar, eu não entendo. O abandono que Jesus sofre na cruz, que pagou um altíssimo preço, o preço mais alto que a humanidade alguma vez viu ser pago, foi o abandono do próprio Deus. Para alcançar o quê? Riqueza material. Como disse Reinhard Bonnke, e eu não concordo com muita coisa que ele disse, mas esta ele disse bem, em Sydney, na Austrália, falando para gente com dinheiro, ele que geralmente pregava para pessoas muito pobres, ele dizia, Jesus não veio para nos dar riquezas. Não, aliás, desculpem, Jesus não veio para nos dar vida boa, assim é que foi. Jesus não veio para nos dar vida boa, Jesus veio para nos dar vida eterna. E esta vida eterna é o quê? É que o conheçamos a Ele e ao Pai. É que tenhamos relação com Ele já no presente momento e pela eternidade. Foi pago um alto preço para que eu e tu possamos estar nas reuniões de oração. Eu fico tão contente quando vejo novos convertidos, como o caso do Marcelo, que têm um entusiasmo. Parece que estão a contar os dias para chegar à reunião de oração. Sim, é isto. É valorizarmos o tempo de oração uns com os outros e em particular com Deus. Algo de muito grave se passa e vocês dizem, Filipe, já batalhaste tanto com a questão desta, mas eu vou continuar a batalhar até que todos estejamos num bom caminho. Seja no teu momento de devocional pessoal com Deus, seja no teu momento com a tua esposa, seja no teu momento em família, seja no teu momento com outro crente na igreja, seja na reunião de oração ou no outro dia, porque também pode ser no outro dia, eu entendo, nem toda a gente consegue vir à quinta. Seja em igreja, cada vez que nós estamos a desprezar esta comunhão que nós temos com Deus, que foi pago um enorme, enormíssimo preço, nós estamos a desprezar aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa relação com Deus. É podermos falar a Deus e saber que somos escutados. É saber que nós podemos olhar as Escrituras e Deus falar ao nosso coração através delas. Seja quando elas são explicadas na igreja, seja quando nós as lemos no nosso quarto. As implicações quando nós olhamos uma passagem como esta, em que Jesus claramente está a sofrer a penalidade do nosso pecado, é perigosíssimo quando nós apenas apanhamos isto como teoria, em que nós acreditamos e então só usamos apenas em alguns momentos, quando fazemos algum tipo de oração pública ou em algum tempo de oração de descargo de consciência. Sim, eu confio em Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz, e então por isso eu falo, porque eu sei que sofreu Jesus o meu abandono, e tu dizes isso tudo, mas sabes, se isso não se reflete verdadeiramente da tua vida, numa vida que valoriza essa relação com Deus, bem, tudo o que nós estamos a fazer é apenas, como disse o João, falávamos em Gálatas, vimos em Gálatas, paganismo prático, usando elementos cristãos para viver que nem pagãos. E é o mais fácil de nós cairmos. Eu luto contra o meu próprio paganismo, como eu vos tenho dito. Nas reuniões de oração eu pedia, orem por mim, porque a minha maior luta neste momento, ao fim de 5 anos de ministério e de 13 que eu prego, é não me tornar apenas um profissional que não tem relação com Deus. E eu confessava isso com eles. Sentia-me com mais comunhão, mais próximo em termos de comunhão com Deus há uns 7 anos atrás, quando ainda estava solteiro, do que agora. E porque às vezes é uma ilusão. Estamos a fazer muitas coisas para Deus e confundimos isso com a relação com Deus e não é. Eu não estou a dizer que eu não tenho comunhão com Deus, eu tenho.
O que eu estou a dizer é que eu próprio na minha vida tenho constatado que é fácil nós confundirmos fazer coisas para Deus com relação com Deus. Mas aquilo que tu mais importante tens, sejas tu que estás no ministério o tempo inteiro, como é o meu caso e poucos estamos aqui nessa situação, sou eu, a Ruth, o João, a Ana e creio que não me estou a esquecer de mais ninguém. Bem, a Cristina faz também bastante trabalho nas escolas, mas assim a tempo inteiro mesmo, acho que somos nós os 4. Quer estejamos a tempo inteiro, quer não, até a tempo inteiro é fácil nós descurarmos aquilo que é de mais precioso que nós temos, é a tua relação com Deus, o teu momento de oração e de meditação na palavra. E vou-vos dizer, é o mais precioso que temos. Se tu não estás a valorizar aquilo que é o mais precioso que tens, vamos no mau caminho. Vamos orar. Gratos estamos, Senhor, pela tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque temos valorizado tão pouco este bem tão precioso que tu conquistaste para nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para nos deleitarmos na tua palavra. Abre o nosso coração, atrai-nos a ti, Senhor. A desejarmos deleitar-nos, Senhor, em momentos de oração, em momentos de louvor, em momentos de adoração a ti, Senhor. Que não seja apenas uma rotina religiosa. Tanto eu, como pastor desta igreja, não me permitas que eu me torne um profissional, que é fácil, Senhor, sem qualquer relação contigo, nem a qualquer um dos que participam dos nossos cultos, Senhor. Não permitas, Senhor, que se satisfaçam com rotinas religiosas e que percam o melhor que nós temos, que é esta relação que foi conquistada através do alto preço. Se alguém no nosso meio ainda não ouviu pela primeira vez o Evangelho, eu te oro, Senhor, pela sua vida, que abras o seu entendimento, conduzas ao arrependimento, ajudes, transformes o coração por forma a colocar a sua confiança no Senhor Jesus, que a leve a confessar os seus pecados a ti, que leve essa pessoa a confiar em Jesus e a aproximar-se de ti, Pai, em oração, meditação na tua palavra, em casa, em igreja, para poder crescer em ti, em santidade. Te agradecemos pelos milagres que tens feito no nosso meio, Senhor, as vidas transformadas que nós presenciamos no batismo, ainda bem recente, e pela forma como tens atraído vários aqui dentro também a te servir, a estarem disponíveis, pela forma como tens levado vários de nós realmente ao arrependimento, a crescer em santidade. Pedimos mais, Senhor, mais disso, Senhor. Pedimos mais transformação nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos dês mais ousadia para falar do Evangelho àqueles que ainda não te conhecem, aproveitando esta época da Páscoa. Senhor, põe compaixão nos nossos corações por aqueles que estão perdidos, que ainda não ouviram falar do Evangelho. Não deixes, Senhor, que nós te desobedeçamos com desculpas doutrinárias, de doutrinas que mal compreendemos, mas que possamos ser todos obedientes, testemunhando a respeito do que Jesus tem feito na nossa vida e de quem Ele é e do Evangelho, Senhor. É nosso desejo continuar a ver vidas transformadas, Senhor. É nosso desejo continuar a ver vidas rendidas a Ti, Senhor, começando pelas nossas próprias vidas, Senhor. Continua a moldar-nos, Senhor, continua a transformar-nos, nós te pedimos. Vai ser connosco o resto desta semana, Senhor. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter só um momento final de louvor ao Senhor e de... Vamos ter um momento então final de louvor e de pós-lúdio para podermos refletir um pouco sobre o que hoje foi falado.
Esta é uma semana que é uma boa oportunidade para falar do Evangelho a várias pessoas, falando um pouco porque é que Jesus morreu. Porquê? Porquê a cruz? O que é que aconteceu? Muitas vezes eu abordar as pessoas, peguei só neste ponto. Jesus na cruz a ser abandonado. E fazer as pessoas a pensarem. Toda a gente já ouviu falar de Jesus, toda a gente mais ou menos já ouviu falar sobre o Pai. Mas perguntar, porquê é que Jesus foi abandonado na cruz? Vocês vão se surpreender, a maioria das pessoas não sabe. Parece tão óbvio para nós, mas a maioria das pessoas não sabe porque é que Jesus foi abandonado na cruz. E isso é um ponto de partida para tu explicares o Evangelho. Explicar o problema que havia entre Deus e o ser humano. E como ele é resolvido em Cristo, sendo ele abandonado para que eu e tu não sejamos abandonados. E no final dessa conversa com essa pessoa, o que tu dizes à pessoa é, olha, o apelo do Evangelho é que te arrependas e que creias no Senhor Jesus como o teu Salvador, mas também como o teu Senhor. Pede-lhe que envie o seu Espírito para transformar o teu coração e ele o vai fazer, se assim realmente tu queres. E assim nós explicamos o Evangelho e levamos vidas a Cristo e estamos todos a ser obedientes. Isto não é um trabalho de grupos de evangelismo, isto é trabalho de toda a igreja. Não há assistentes e discípulos, todos somos discípulos, então Deus nos use.